Boa tarde, irmãos. Pastor Júnior aqui mais uma vez para nosso Pão das Três. Hoje é dia 15 de julho de 2021. Um dia bem gostoso, tá um dia bem quente também. E a gente está alegre aí mais uma vez de estarmos juntos para fazer o Pão das Três. Hoje é um dia aqui que tem bastante coisa para acontecer aqui durante o nosso Pão das Três. Já vou informando aí logo de início, né? Hoje é meu último dia de trabalho, amanhã a gente está de férias, tanto eu quanto a Vera, tá bom? Pastor Israel hoje está no último dia dele de férias e é o meu último dia de trabalho, né? Então amanhã o pastor Israel já está de férias, já está de volta às atividades e eu tô entrando em férias. Hoje também a gente está encerrando, né? Olha só que legal, as nossas reflexões em Provérbios. Eu dei uma levantada aqui, o primeiro comentário aqui, o primeiro Pão das Três com Provérbios foi no dia 26 de janeiro, e a gente expôs lá Provérbios 1, do versículo 1 até o versículo 19, e hoje a gente está chegando aí ao capítulo 31, os últimos 22 versículos, né, que é um trecho acróstico aqui, né, baseado no alfabeto hebraico, falando da mulher virtuosa, né. O título que eu dei aí, com quem casar, ele é mais apropriado, né? A gente costuma dizer, é o da mulher virtuosa. Sim, fala da mulher virtuosa, mas é o conselho, né? Que a mãe do Lemuel deu para ele a respeito da esposa que ele deveria escolher para se casar. A gente vai dar uma olhada aí como é que foram os conselhos dessa mãe e vamos ver aí como é que é o perfil dessa mulher para o rei, né? Inclusive, algumas possibilidades aí de interpretação bastante interessantes que existem para o texto de Provérbios, o capítulo 31. E hoje também, a gente não comenta muito, né, não tem muito apelo, mas é o dia do homem hoje, né? Hoje é o dia do homem e, pelo menos no calendário brasileiro, né, dia 15 de julho, é o dia do homem. Tá? Parece que no calendário mundial é dia 19 de novembro, mas dia 19 de novembro para nós aqui no Brasil é o dia da bandeira. Eu não sei se foi mudado por causa disso, né? De qualquer maneira fica aí essa data que costuma passar, né? Sem a gente dar muita bola, dar muita atenção para ela, mas hoje no Brasil é comemorado o dia do homem, né? Tem até algumas coisas bacanas assim, né? No sentido de homens que contribuem para seus países, né? Para a sociedade, para a comunidade, para a vizinhança, para a família, que cultivam o casamento, o cuidado dos filhos, né? Então, com o propósito de promover os valores humanitários básicos. E é interessante, né? A gente está no Dia do Homem, eu achei interessante comentar isso. Se a gente não tivesse no livro de Provérbios aqui falando da mulher virtuosa, ou seja, da mulher que deve ser escolhida para um casamento de um homem sábio, talvez eu nem comentasse que hoje é Dia do Homem. Mas eu achei uma coincidência muito interessante. Eu falei, acho que eu vou comentar mesmo, né? Não é que a gente desvalorize essas datas, né, como Dia do Homem, Dia da Mulher, né? Mas eles têm outros fundamentos que às vezes não são muito bíblicos, né? Tá uma história que muitas vezes a gente não consegue saber exatamente quais foram os motivos, né? E as datas que nós cristãos temos que valorizar, né, como eu sempre falo, primeiramente a Páscoa, né? Depois o Natal, também uma data importante, o aniversário da nossa igreja. Eu acho que as datas para a gente que é crente, as datas mais importantes, eu vou chamar de datas litúrgicas, né? Que tem a ver com o culto, com fatos bíblicos, com fatos ligados à nossa redenção. E todos os outros, independentemente da importância que o comércio dê, né? A gente coloca como segunda instância, né? Então, a Páscoa, Natal, o aniversário da igreja, talvez o Ano Novo, né? Porque tem aí uma renovação de esperanças, né? Então são datas aí que são importantes para nós, eu acho que de primeira grandeza. Os outros eu colocaria em segunda grandeza. Mas eu comentei, como eu disse, né? Porque hoje é o dia do homem no Brasil e é também o fechamento aqui de Provérbios falando da mulher virtuosa, quando na verdade o que o texto realmente está ensinando é a esposa que o Lemuel, né, os conselhos que a mãe de Lemuel deu para ele a respeito da mulher que ele deveria escolher. Além daqueles conselhos que a gente já viu no encontro passado. E é isso aí. Vamos orar, nos alegrar por estarmos aí fechando depois de... Dá quanto tempo aí? 6 meses, mais ou menos? 6 meses, né? 6 meses e meio.
de 6 meses aí de exposição de um livro, né? Tem até uma outra coincidência, é uma coisa particular minha, mas tem a ver com a igreja, né? Com a vida cristã, com a minha vida como pastor e como professor. Eu recebi o desafio de estudar com os alunos aí no próximo semestre uma matéria chamada Teologia dos Livros Poéticos, né? E eu fiquei muito contente de receber esse convite para dar essa matéria, por causa do amor que eu tenho pelos livros poéticos, que a gente chama de poéticos, né, simplificadamente. Então, eu estou debruçado sobre os Salmos já há mais de 2 anos. Eu estudo os Salmos, obviamente, desde quando eu me converti, né? A gente está sempre lendo, estudando, pregando, lendo, né? Mas debruçado assim, de verdade, assim, lendo, estudando, né, escrevendo. O livro de Provérbios, né, acabamos aí de passar por 6 meses aí de estudos, de reflexões, de análises. Aí na Vila, né, eu já passei um período muito legal na Escola Bíblica Dominical, em parceria com o Zé Carlos, dando aula de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Foi um período muito, muito bom para mim, né, de crescimento, de conhecimento, de aprofundamento na Bíblia. E agora vai ser uma chance de juntar tudo isso, né, numa matéria, e juntar tudo isso aí num livro, né, numa apostila muito bem feitinha que eu já estou escrevendo para isso. Então, para a gente, né, que estuda, que dá aula, isso é um presente, né? Outro dia eu estava conversando com a pessoa falou assim, mas você escreve tanto sem ninguém te obrigar, por quê? Eu estou tentando responder essa pergunta até hoje. Tem algumas coisas que as pessoas não conseguem entender, mas para a gente é uma bênção, sabe? É poder receber o desafio de dar uma aula, uma matéria. Eu estou rindo com a Vera aqui também, tá? A Vera está rindo depois dessa colocação. Mas alguém me perguntou, por que você escreve tanto, estuda tanto, sem ninguém te obrigar, né? Mas tudo bem, eu também estou sem saber responder, tá? Essa pergunta aí até hoje, tá? Mas a gente sente uma alegria muito grande de receber esses desafios, porque é mais uma chance da gente se aproximar da palavra de Deus, conversar com pessoas, né? Amadurecer ideias que nos ajudem a aprender um pouco mais da Bíblia, né? Então hoje é um dia que está acontecendo aí um monte de coisas, eu estou tentando juntar todas elas aí, né? Porque todas elas alegram muito o nosso coração. Eu quero que você compartilhe dessa alegria também. Vamos orar. Aí eu vou cantar um hino, 137, que a gente costuma cantar, né? No passado eu cantei A Lei do Senhor, sabe? A justa, santa e pura é a lei do meu Senhor. Um hino muito bonito e que tem muito a ver, né, com provérbios, com salmos, com esses livros, né? E hoje a gente vai cantar Pão da Vida, que é um hino que a gente costuma cantar muito na ceia do Senhor e tudo mais, e é muito apropriado, obviamente, porque nos fala da nossa satisfação em Cristo, que é o pão do céu e que nos alimenta definitivamente. Mas esse alimento, né, é um alimento também que vem por meio da sua palavra, né, que é o que diz a primeira parte, a primeira estrofe. Então eu quero cantar esse hino como uma forma de celebrar mesmo, né, de comemorar, de nós nos alegrarmos aí, de concluir, né, as exposições e os pensamentos e as reflexões e as leituras num livro tão fantástico, tão maravilhoso e que mais uma vez revela tanto o amor, a graça, né, e a presença de Deus na vida da gente, que é o livro de Provérbios. Tá bom? Então vamos orar? Na sequência a gente canta o hino 137 do cantor cristão O Pão da Vida. Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Te agradecemos, ó Deus, pelo dia de hoje, com o encerramento das nossas reflexões em Provérbios. Te agradecemos também, ó Pai, pelos homens da nossa igreja, apesar de ser uma data, ó Pai, praticamente comercial, que de certa forma nasceu de forma obscura, mas louvamos, ó Deus, a vida de cada homem da nossa igreja, pedindo que a tua bênção esteja sobre cada um deles e que, acima de qualquer coisa, possam ser homens íntegros que busquem a tua vontade, que cuidem das suas famílias e que sejam também obreiros, ó Deus, valorosos, ó Pai, no teu reino. E te agradecemos também, mais uma vez, pela tua palavra, pelas mulheres da nossa igreja, pelo exemplo, ó Pai, que o texto de Provérbios nos traz a respeito da mulher que agrada o teu coração e que busca a tua vontade, a mulher virtuosa, e que através desse texto possamos aprender mais alguma coisa, ó Deus, importante para guardar, ó Deus, nos nossos corações e para vivermos, ó Pai, no nosso dia a dia. Muito obrigado, ser conosco em tudo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. O Pão da Vida. E no 137.
ó Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vem abrir, pois quero ver a mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Amar Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Que bonito! Eu acho bonito. Ele é curtinho, né? E bonito. O pão da vida, né? Da vida o pão és tu. Jesus disse, né? Eu sou o pão da vida, né? O pão do céu, né? O pão que desceu do céu. Vem, pois assim, satisfazer, Senhor. A mim é a mim. Um hino interessante, né? O pão da vida no pão das três da Igreja Batista em Vila das Belezas. Nesse dia é mais um dia que o Senhor nos deu, né? Por isso nele nos alegraremos e também o adoraremos, né? Parafraseando aí os salmistas, né? Que tinham uma alegria renovada diariamente por saber que a cada dia é o Senhor que nos dá a sua bênção e mais um dia de vida. Muito bem, vamos então para os 22 versículos finais do livro de Provérbios, capítulo 10 ao 31. Se você faz 31 menos 10 dá 21, mas a gente tem que contar o verso 10 também. Portanto, temos 22 versículos, que é o exato número de letras do alfabeto hebraico, tá? E isso aqui não é algo assim, só uma brincadeirinha poética, não. Existe um propósito, né? Geralmente os textos acrósticos ou salmos acrósticos, né? Aqui também é uma espécie de um salmo, inclusive, né? Um salmo acróstico, né? Um cântico, alguma coisa para lembrar. Eles tinham a intenção de serem didáticos, ou seja, a letra A corresponde ao quê? A isso, aquilo outro, né? E eles muitas vezes também são colocados em momentos muito especiais dos livros. Como, por exemplo, nos Salmos, nós temos 8 salmos acrósticos e todos eles estão colocados muito estrategicamente dentro do livro, que é como se a gente estivesse lendo os Salmos e agora é uma hora da gente gravar uma mensagem que nos faça recordar tudo aquilo que a gente já viu, né? Tudo aquilo que a gente já viu. Então, olha que interessante, né? A gente já começa com uma informação que é muito importante, é que o texto da mulher virtuosa, que é a esposa que é aconselhada, né, que a mãe do Samuel aconselha que ele procure, que ele busque para se casar, está no final do livro não como um apêndice. O que é um apêndice? Apêndice, por exemplo, quem escreve, às vezes a gente produz os textos ali, às vezes tem algum assunto que ele não tem exatamente a ver com o que você escreveu, mas você acha que seria importante os seus leitores conhecerem a respeito daquele assunto. Aí você saca aquele assunto do texto principal e joga lá no fim do livro. Um apêndice é uma coisa a mais. Muitas vezes um apêndice pode ser uma explicação, alguma coisa que você quer explicar melhor, que não ficou muito claro no texto, mas você acha que se você tentasse explicar, você talvez bagunçaria ali o texto, e você separa lá. Então os apêndices, né, eles são muito importantes. É tão interessante o apêndice humano, né? Porque eu cresci ouvindo pessoas dizendo que a gente tinha um negócio chamado apêndice, que ele não servia para nada, só para como é que fala? Só para inflamar, né? E levar a gente para o hospital para passar por uma cirurgia de emergência, né? Aí eu não sei, tá? Depois se alguém souber aí pode confirmar para a gente. Mas hoje a gente sabe que o apêndice ele tem uma utilidade. Qual é a minha dúvida? Essa utilidade dele. Parece que a utilidade do apêndice é guardar ali uma certa quantidade de bactérias, né? Que são úteis para o nosso organismo
e ali elas estão sediadas, e quando a gente tem, por exemplo, uma diarreia, tem um problema de saúde, alguma coisa, o apêndice ajuda a, digamos assim, não é reflorestar, né? Como é que fala? Repovoar, vamos dizer assim, né? Se a gente está falando de bactérias boas, né? O nosso organismo, tá? Parece que essa é a função. Quer dizer, Deus não colocou um negócio na gente à toa. E você imagina na palavra dele, se ele permitiria um apêndice desnecessário, né? Um texto. Fala da mulher lá no final do livro de Provérbios lá, porque eu acho legal. Sobrou o assunto? Não. Isso a gente faz com os nossos livros humanos, aí, com os nossos textos humanos. Com a palavra de Deus, a gente nunca pode achar que alguma coisa está ali sem uma motivação. Pelo contrário, tem uma motivação muito forte. Então, é como se o texto, olha que legal, não é só bonito, é verdade. E a verdade também é bonita, né? A verdade tem uma beleza, né? Beleza e a verdade são duas coisas que conjugam muito bem. É um texto bonito que fala a respeito da mulher ideal, da mulher a ser procurada, mas esse texto também serve, e é isso que é interessante, como uma metáfora para a sabedoria. Ou seja, né? Com que um homem sábio, eu vou dizer com o que, né? Porque a resposta é algo, né? Com que um homem sábio deve se casar? Ele deve se casar com a sabedoria. Olha que interessante. Até o capítulo 9 de Provérbios, a gente tem essa ode à sabedoria, em que a sabedoria é personificada. Aliás, a sabedoria é personificada como a mulher e a esturtícia, a impiedade também no livro de Provérbios também é metaforicamente representada por uma mulher. Então, lá no texto, o texto tá dizendo, né, que ela clama por todos os lugares, por todas as praças, buscando, né, o coração de homens que desejem a sabedoria, e no caso, num bom sentido, num bom significado, né? E fala também das mulheres adúlteras, das prostitutas que arrastam aqueles que são nécios. Então ali a gente entende tão facilmente ali no início do texto, que ao mesmo tempo em que o texto está... Olha que interessante como é que a Bíblia é um livro poderoso. Dizer que aquilo lá é uma metáfora quer dizer que eu posso ignorar o sentido e o conteúdo, ou seja, eu posso buscar sabedoria, mas eu não preciso me preocupar com quem eu vou me casar? Não. O texto ele tem uma aplicação que eu diria uma aplicação dupla. Ele está lá ensinando os homens a escolherem mulheres direitas e mulheres a escolherem homens direitos para se casar, e falando que o homem também deve buscar com toda a sua força a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto. Então a mesma coisa a gente pode aplicar para Provérbios, né, o finalzinho dele. A mãe do Lemuel está dizendo para o Lemuel procurar uma mulher com esse perfil? Tá, mas está dizendo também para Lemuel, case-se com a sabedoria, abrace a sabedoria, não abandone a sabedoria, que a sabedoria seja como uma esposa para você, guardando a sua vida, guardando o seu coração, ajudando você então a tomar todas as decisões da sua vida. Então, o que eu estou afirmando, né, nessa interpretação é que o texto fala da mulher virtuosa e a gente consegue enxergar isso com muita facilidade, mas a gente não pode esquecer que ao longo de todo o livro de Provérbios a gente vem sendo incentivado a dar as mãos e a nos casarmos com a sabedoria, desejarmos a sabedoria divina como a coisa mais importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a tomada das nossas decisões, para a maneira como a gente conduz a nossa vida de uma forma geral. Então, a gente nunca pode enfatizar um em detrimento do outro. A gente sempre tem que enfatizar essas duas coisas. Então, o finalzinho de Provérbios é uma ode, né? É um hino à mulher virtuosa, e essa mulher virtuosa ela é símbolo das virtudes da vida de um homem que abraçou a sabedoria divina. Qual das duas coisas é mais importante? Nenhuma das duas é mais importante do que a outra. As duas são igualmente importantes. Que os homens de Deus façam boas escolhas de boas esposas e que também eles sejam homens guiados pela sabedoria divina. Que coisa linda, né? Que coisa bacana. Então vamos lá. Aí ela começa assim, né? Aleph, né? Que é a primeira letra. Se você está acompanhando, né? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Et, são letras do alfabeto
do alfabeto hebraico. E na sua Bíblia está lá, tá? Na minha está aqui, não vou levantar para mostrar, né, porque vai dar problema de foco aí, mas assim, vem lá, letra Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? Então esse versículo no original começa com a letra Aleph, tá? Então vamos começar, né? A gente sabe, né, da esposa, né, do Ishá, né? A gente sabe que tem lá a letra e tudo mais, isso é bem legal. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubins, ou de rubis, né? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque já dá a entender que esse tipo de mulher que será descrito aqui, ela é raríssima, né? Então é um título que não pode ser aí sustentado por muitas mulheres, né? Você precisa se enquadrar aqui num padrão aqui altíssimo. E eu já adianto, né, que muitas mulheres nem querem se encaixar no padrão da mulher virtuosa, né? Porque quando a gente começa a ver os detalhes aqui do que é exigido das mulheres, né? Tem muitas que vão querer correr disso aqui. Vão dizer, não, isso aí é papo antigo. Vão falar assim, isso é machismo, isso é coisa do passado, valia lá para o tempo de Salomão, hoje as coisas são diferentes. Então, já começamos aí com as primeiras observações e com os primeiros cuidados. O coração do seu marido está nela confiado, e nela nenhuma fazenda faltará. Fazenda aqui não é necessariamente aquela construção, né? Fazenda é um símbolo para as vestimentas, né? Acho que até antigamente, né, Vera? Eu não sei se você lembra disso. A pessoa falava, né, de fazenda como tecido, né? Como pano, né? Como um sinônimo aí para pano também. Eu sou filho de costureira e eu acho que esse nome aqui para mim não é estranho. De fazenda como sinônimo de tecido, né? Então diz assim, ó, a casa vai ficar, né? Ela vai estar sempre cuidando de tudo, cuidando ali das roupas, da casa do marido, cuidando dos filhos, dando todo esse suporte. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Aqui já tem uma tarefa pesada, né, para as mulheres, né? Quando fala assim, todos os dias da sua vida, né? Falando da constância do trabalho, de um trabalho ali que vai longo, tá? Se alguém que está me ouvindo está pensando assim, porque sempre tem alguém que pensa, e a gente não pode escapar disso. Mas essa mulher também é casada com um homem sábio. É verdade, tá? A mãe do Lemuel ensinou a sabedoria para ele, esse homem deseja sabedoria, ele é casado com a sabedoria, como eu falei na minha longa introdução, e por isso ele vai se casar também com uma mulher sábia, com uma mulher virtuosa. Ou seja, não há julgo desigual nessa parada. Tá? Eu sou um que aprofunda um pouco essa questão do julgo desigual. Né? Mas esse é um assunto tão melindroso para qualquer um e para nós pastores, mas mesmo relacionamento entre crentes pode ser um julgo desigual. E a experiência mostra, né? A vida mostra que o que eu estou dizendo é verdade. Sabe por quê? Às vezes um crente é mais animado, mais igrejeiro, né? Ama mais Jesus, mais leitor da Bíblia, e tem um crente que aí eu não estou especificando se é homem ou se é mulher, né? É mais devagar, não quer se envolver muito, né? Gosta mais de uma baguncinha, alguma coisa assim, não quer muito compromisso. Quando esses dois se casam, né, o que geralmente acontece é que o que era quente esfria, né? Dificilmente esquenta o que estava frio, é uma coisa complicada. Então, às vezes, até para escolher as pessoas, né, o princípio básico é que ela seja uma pessoa cristã e tenha a mesma fé que você. Mas nem por isso você vai deixar de estar num julgo desigual, porque é uma pessoa que pode pensar de uma forma diferente. Eu já tive experiências aí de colegas, por exemplo, candidatos ao Ministério Pastoral, e que eles acabaram desistindo, né, da vocação, por causa das pressões, né, que eles sofriam dentro de casa para não se tornarem pastores. Então, é uma coisa muito complicada que a gente precisa pensar também. Então, aqui é uma mulher virtuosa casada com um homem sábio. É o jugo ali equilibrado. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Aqui eu quero dar um destaque para a expressão boa vontade, né? Porque os afazeres, né, de uma mulher, né, o casamento, né, o ser mãe, né, tem uma coisa muito esquisita que está acontecendo hoje, e eu não sei como é que estão conseguindo fazer essa dicotomia na cabeça.
Aí eu já adianto para você que se você quiser tentar me explicar, eu não estou muito disposto a tentar entender, porque não entra na cabeça. Vocês já viram algumas postagens, principalmente de mulheres mais famosas, que elas dizem assim: eu amo meu filho, mas eu odeio a maternidade? Vocês já viram isso? Você já viu isso, velho? Tá acontecendo aí. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. E é mais comum, eu já vi esse tipo de postagem, algumas pessoas até mandam para mim, né? Falam, ah, você já viu isso aqui e tal. E é uma coisa muito estranha, né? Porque como é que conseguem fazer essa dicotomia? Olha um texto aqui interessante, né? O trabalho feito com boa vontade, né? Sem queixa, sem reclamação, como um sentido de missão, como um sentido de ministério, como um sentido também de propósito de vida. Por isso que eu digo, né, que um texto como esse aqui, ele é bastante limitador, né? Porque enquantas mulheres a gente vai encontrar esses sentimentos e esse tipo de trabalho andando lado a lado? Tá bom, aí você diz, ah, mas vocês homens, isso, aquilo, sim, mas o texto hoje está falando de uma mulher virtuosa para um homem sábio. O Lemuel, com certeza, também era um cara acima da média. É como um navio mercante. De longe, traz o seu pão. Essa questão de vir de longe, né, não é só uma questão de... É muita vantagem, ao invés de eu comprar pão aqui na Portugália, eu ir comprar pão na padaria, por exemplo, lá do Regina, que é mais longe. Ou ir comprar uma padaria que tem lá na Cidade de Dutra, lá em Interlagos, que eu gosto demais do pão de lá, né? Às vezes até quando estou lá na região, eu nunca deixo, mesmo que tenha pão em casa, eu nunca deixo de trazer o pão, né, velho? Lá da Bandeirantes 4. A questão aqui não é o trazer de longe, né? Mas a ideia é exatamente de que, para que esse pão venha, né? Ela semeou, ela cuidou, ela escolheu, ela se disponibilizou aí a esse lugar mais distante para trazer o pão para casa para alimentar os seus filhos. Em outras palavras, é o seguinte, ela não mede esforços para fazer o seu trabalho, para fazer o bem para a sua família. Assim como homens também, de verdade, não podem fazer. Ainda de noite, e aqui a ideia de madrugada, no val, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Esse versículo aqui é interessante, né? Dá tarefa às suas servas. Essa mulher tem empregadas. Eu tô rindo, né? Tô rindo, os irmãos devem imaginar por quê, né? Vocês vão pensar aí um pouquinho, né? Ela dá ordem às suas servas, né? A Vera costuma brincar que é o versículo preferido dela da Bíblia. Te peguei, porque você riu, né? Dará ordem às suas servas, né? Então ela tem pessoas também trabalhando para ela. Mas no caso aqui, viu? Ela é esposa de um rei, tá? Então, também sou. Casada com Jesus como igreja, né? Entendi. Nesse sentido, eu também faço parte da noiva, que é a igreja. Mas vamos lá. E dá a tarefa às suas servas, né? Então, ela é uma trabalhadora dedicada, né? De noite aqui é a ideia de madrugada, ainda quando está escuro. Ela examina uma herdade, né? Uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Olha que interessante, né? Porque aqui, o que está incluso aqui no Zay é a ideia de que tudo na mão dela, digamos assim, vira ouro, né? Ela foi lá, comprou a propriedade e ela plantou vinha lá naquela propriedade e aquela vinha prosperou e ela trouxe o fruto daquilo para casa. Ou seja, ela é uma mulher que você dá você dá um rolo de linha para ela, ela te entrega uma camisa. Você está entendendo? Você dá um pouquinho de farinha para ela, ela te entrega pão, ela te entrega bolo. É isso que o texto está dizendo. É muito bonito, né? Cinge os lobos de força e fortalece os braços. Prove ver que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Essa coisa da lâmpada não apagar de noite é bastante simbólico, porque a gente lembra lá do Novo Testamento das jovens, né, das noivas prudentes e imprudentes, né? Em que umas levaram a quantidade de óleo necessário para manter a sua lamparina lá acesa, e as outras elas não tiveram que sair e voltar. Quando elas voltaram, a porta já tinha fechado, né? Então é um texto que fala a respeito de salvação, e aqui, né, se a gente aplicar isso aqui de forma prática e de forma até aplicada aí à vida espiritual, que é o que a gente precisa fazer, né? Dizendo que, falando a respeito de prudência, de estar preparado para os trabalhos, para as tentações, para as dificuldades,
e de não faltar com as suas tarefas, né? Então é muito importante. E aí a gente aplica a salvação também, né? Ter gás para chegar, digamos assim, até o final. Estende as mãos ao fuso, né? O fuso aqui é o fuso mesmo. O fuso é uma peça mecânica, né? Que transforma movimento linear em movimento rotativo, tá? Então, aqui, obviamente, está falando a respeito de máquina de costura, está falando a respeito de equipamento também para fazer massa, para fazer pão, né? Então, e as palmas das suas mãos pegam na roca, né? Que é para fazer o movimento ali, para produzir, para amassar grão, para fazer farinha, todas aquelas coisas, né? Que eu, como um bom paulistano, só conheço de ouvir falar. Eu sei que muitos irmãos aí têm uma vida no campo aí e entendem até melhor do que eu essa metáfora. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos. Portanto, é também caridosa, também misericordiosa. Não temerá por causa da neve, frio, tempos difíceis, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Que bonito, né? Então, ela está preparada para quando o frio vem, né? Fez para si uma tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Olha que interessante, porque ela mesma é bonita e ornamentada, né? Ela faz as próprias roupas. Aqui eu lembrei até da minha mãe, né? Minha mãe é costureira, minha mãe faz as próprias roupas, né? Então, ela vai para uma festa, alguma coisa, ela corre lá, ela faz, ela compra o tecido, é muito legal, né? Já vi isso acontecer várias vezes. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Aqui é uma coisa muito lá da cultura, né? Que os homens entendidos da terra, os juízes, os líderes, né, das tribos ali, dos clãs, eles ficavam sentados ali na porta da cidade, né? Recebendo as pessoas, dando conselho, ajudando, né? E aí o marido da mulher virtuosa, quando alguém o vê, né, olha que ele está bem cuidado, bem vestido, que ele é sábio, ele apresenta uma sabedoria, uma tranquilidade. E aí o texto dá a entender que essa mulher também transfere isso a ele, né? Também comunica isso a ele, ou seja, permite que ele tenha essa sabedoria, essa inteligência para ser um dos, entre aspas, maiorais do povo, né? Entre os conselheiros do povo. Faz panos de linho e vende-os e dá cintas aos mercadores, sabe fazer dinheiro, sabe ganhar dinheiro. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia do futuro. Esse riso aqui não é um riso de zombaria, né? Ah, ela está dando risada do futuro, tirando sarro do futuro. Não, é o sorriso de quem recebe o futuro com alegria, porque está preparado para o futuro. É esse aqui a ideia, né? O significado, né? Ela tem essa prudência, tem esse cuidado. Olha que coisa fantástica. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Um tema também muito constante aqui no livro de Provérbios, né? Vai ter com a formiga preguiçoso, né? Não sejas preguiçoso. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, feliz, né? Como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, dizendo que todo esse virtuosismo nasce do temor do Senhor. Essa mulher, ela teme a Deus. Ela não tá ligada às regras sociais. Porque olha que coisa interessante, eu acho que é uma observação muito, muito boa para ser feita. Todo mundo olha, né, esse perfil dessa mulher como uma convenção social que precisa ser vencida. Converse com as mulheres mais jovens, e um texto como esse aqui, tem umas que vão querer até rasgar da Bíblia. Né? Isso aí não tem nada a ver, como eu já disse aqui, né? Mas o que a própria Bíblia diz? Que isso aqui não é um princípio social imposto. Esse é um princípio divino, né? colocado no coração das mulheres, colocado no coração dos homens, da maneira em que eles vivem. Então, eu tenho um pensamento que me acompanha, e eu concordo, eu confesso até que ele me incomoda um pouco. Eu penso assim, eu não sei se é por causa da minha formação técnica, da minha formação mecânica, né? Em mecânica, o tanto tempo que eu trabalhei com máquina, equipamento, ela só vai produzir o resultado se ela estiver funcionando bem e de acordo com o projeto que ela foi estabelecida. Então, eu peguei várias situações em que, por exemplo, eu chegava lá, vou dar um exemplo aqui bobo, né?
A máquina foi feita para transportar ali comportar uma bobina de 1 tonelada e correr a, sei lá, 100 metros por minuto. Não importa o que é, mas né? Aí você chega lá, o cara tinha feito uma adaptação no cavalete, estava usando uma bobina de 1,5 toneladas, e ele tinha descoberto lá que dava para aumentar a velocidade da máquina e rodar a 120 metros por minuto, e ele liga reclamando porque a máquina não tá dando o resultado que ele queria. Não sei se é por causa de ter vivido isso tantas vezes, em situações assim um pouco parecidas. A gente, né, nós como seres humanos, homens e mulheres, nós fomos criados por Deus para funcionar de uma determinada maneira. Eu sei que falar funcionar é uma coisa muito ruim, né? Porque funcionar para máquina, né? Para geladeira, para celular, né? Nós somos seres humanos. Mas eu acho que dá para entender o que eu estou dizendo, né? Se eu tento viver fora do trilho, fora daquilo que o Criador, que é Deus, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, criou para nós e traçou para nós, o resultado vai ser ruim, né? O resultado vai ser ruim. E é por isso que eu tô fazendo todas essas observações aqui a respeito da mulher virtuosa, né? Então, se ela tenta se levar pela vaidade, se ela se apega à formosura e não ao temor do Senhor, né? Ela vai viver um engano e logo o castelinho dela, que não tem base nem fundamento, vai desabar. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve nas portas as suas obras. Ou seja, que uma mulher assim, ela seja exemplo também para as outras mulheres, tá? Mas para fechar, né? Aí eu não vou reler aqui o texto. A gente, como eu disse, né? Ele vale tanto para uma mulher virtuosa, como ele também é uma metáfora para a sabedoria, tá? Então, a gente pode afirmar que a sabedoria ela pode ser encontrada se nós buscarmos também de todo o nosso coração, e que ela vai sempre orientar a nossa vida em absolutamente tudo. Ela vai nos ajudar nos nossos afazeres mais básicos do dia a dia. A sabedoria vai nos ajudar a preparar o nosso futuro para que a gente ria dele, não no sentido de tirar o sarro, mas dizer, vem o futuro, eu te espero, porque eu sei que meu futuro será bom, guardado no temor do Senhor. Eu sei que a sabedoria não vai me deixar passar vergonha na porta da cidade, pelo contrário, a sabedoria vai me guiar com prudência para que eu saiba, como eu já disse aqui num Pão das Três, muito aí para trás, não vou lembrar qual, saibamos como entrar e sair dos lugares, uma expressão que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? Saber entrar e sair significa ter um comportamento adequado em todas as situações. Né? Você chega no momento adequado, da forma adequada, e sai também de forma adequada no momento adequado em todas as situações. Sabe a hora de falar, a hora de calar, sabe a hora para tudo. A sabedoria nos traz desse sentido. E a sabedoria, né, para fechar aqui com o último versículo, né, ela produz muitos frutos também na nossa vida. Né? Todos nós somos carentes de sabedoria. No Novo Testamento, Tiago diz que a gente deve pedir a Deus sabedoria, porque Ele dá a todos liberalmente, Ele não nega a ninguém. Tá? E os fundamentos dessa sabedoria a gente estudamos juntos aí, né? Vários paralelos, né, da sabedoria com o bom senso, com as profecias, com a justiça. Né? O primeiro encontro da gente aqui do Pão das Três foi sobre o perigo das seduções, né, de vivermos num mundo extremamente sedutor, que cativa, né, os corações menos preparados para os destruir. Né? E já de cara, né, falamos que buscar a sabedoria é um sinal de muita inteligência e esperteza até o dia de hoje. Que se achem entre nós homens sábios e mulheres virtuosas, sabendo que o padrão de sabedoria para os homens e de virtuosismo para as mulheres é extremamente elevado. E que Deus, então, nos abençoe. É isso aí, Vera. Tem alguma coisa, hein? Não? Muito bem. Falei do Dia dos Homens, falei do final de Provérbios, falei das férias da gente a partir de amanhã. E é isso aí. Vamos aos nossos pedidos de oração. Se tiver alguma coisa aí, você passa pra gente, que a gente já vai orar já. Então vamos lá. A Leila fez uma cirurgia ontem, né? A cirurgia começou ali um pouquinho antes do culto, ali umas 7 e pouco, tinha previsão de durar aí umas 3 horas.
Por volta de umas 10h30, o Wagner me mandou a mensagem, depois eu vi que ele mandou no grupo dos homens também, dizendo que a cirurgia tinha terminado, tinha dado tudo bem, e obviamente a Leila estava como é que fala? Quando ela está anestesiada, né? Mas que foi tudo bem. Não tem notícia de hoje, também ela tem que repousar, o Wagner também tem que tranquilizar, mas logo, logo ele deve mandar notícias aí do horário que ela acordou, de como ela está, para a gente louvar a Deus por mais um passo, né, da saúde da Leila. E parece que ela vai fazer outra cirurgia daqui a algum tempo também, tá? Eu acho que tem a ver com essa, alguma coisa assim, mas vamos seguir orando pela Leila, pelo Wagner, pelos meninos, né, pela família toda. O pastor Márcio Silva, né, pediu oração pela sua mãe Severina. Ela tem 92 anos de idade, ela tem Alzheimer e ela foi hospitalizada hoje de manhã, tá? Ela não passou muito bem aí à noite, teve algumas dificuldades, foi levada para o hospital e acabou ficando internada. Vamos orar pela dona Severina, a mãe do pastor Márcio Silva. O José Cruz, que a gente vem orando já há um bom tempo, né? Que é o cunhado da Paula Santos e que é marido da nossa irmã Helena Cruz, né? Então, ele deve estar passando pela cirurgia. Se tudo aconteceu conforme programado, ele tinha uma cirurgia para começar hoje às 14h, né? 1 hora antes aí do Pão das Três. E ele vem se recuperando bem, né? Era preocupante ali a perfuração e o inchaço no seu pulmão, mas se ele está sendo operado é porque o pulmão dele foi recuperado. Então, uma bênção muito grande, a gente tem que agradecer. A nossa missionária, né, Marlene Montes de Oca, ela pediu oração pela Cecília, né, que é a esposa de um sobrinho dela, e ela vem reagindo muito bem ao tratamento, tá, do Covid. Tá? Então, motivos aí de louvor também. Temos aí os hospitalizados. Hoje eu vou ler tudo, tá, mais rapidamente aqui. Então, a gente tem o Eudes e a sua mãe Celeste, né, que é um pedido do nosso irmão Ivan Fidelis. O Wagner, o Júnior, o Edinaldo, a Renilde, a Cecília, a Aline, Nanau, Evangelista, e a Edileia, que estão hospitalizados. A Edileia, né, ela é filha do pastor Evangelista, e nós demos a notícia no domingo de que ela tinha acordado, já existia uma expectativa de alta hospitalar, mas ela foi novamente entubada. Então ela teve uma piora e foi novamente entubada. Pessoas que estão de quarentena em casa. O Tiago Melo, Danilo, Ana, Eliúde e Luciano. Deles, e a Wanda, que é a esposa do Eudes, né, que é o pedido também do Ivan Fidelis. O Luciano, ele já teve uma alta médica ontem, ou seja, ele já não está mais transmitindo o vírus. A Eliúde também está muito bem. O Luciano ainda vai conviver alguns dias com uma fibrose, né, que é a fibrose, né, que fala, né, no pulmão, né? Então, mas faz parte, infelizmente, aí uma sequela da Covid, mas ele está sendo medicado e isso é algo que vai sumindo. Então temos que louvar a Deus, porque a Covid passou, tem essa sequela, vamos continuar orando por essa sequela. O Danilo passou aí no domingo, na segunda, pela pior fase, né, que é aquela fase das dores no corpo e tudo mais, mas vem se recuperando. A Ana sofreu um pouquinho, mas já está melhor também. E o Tiago, né? O Tiago está ativo aí nas redes sociais, já está vivendo aí, já está na metade final aí do Covid também, tá? Todos eles, obviamente, né, só vão voltar às atividades da igreja depois que fizerem os testes novamente, for detectado, tiverem alta médica, tá? Meninos, não tenham pressa de voltar, não tenham pressa, tá? Esperem tudo, se cuidem bonitinho para voltar inteiro para trabalhar bastante. Outras enfermidades, então, a nossa irmã Marlene Odete, a nossa irmã Helena, né, que no acidente que o seu marido sofreu aí uma torção aí no pé. Nossa irmã Tata, Wilson, Gabriel, Irailda, Valdomira, Jane, Tereza Martinez, Samuel, Maria, Márcia, Raul, Hilda, Ivani, Arlindo, Idalina, Lilian, Joselito, Josefa, Roberto, Braz, Lídia, Mara, Matheus, Carlos, Andréia, Et Juraci. Tá? Temos uma lista grande aí de pessoas com outras enfermidades. Aqui nós temos problemas cardíacos, nós temos aqui
sequelas de Covid, nós temos aqui uma série de outros problemas também. Né? Pessoas até com problemas de depressão, ansiedade. Tá? Pessoas tratando de câncer, né? Jair, Jônia, Juliana, né? Thaís, Arlinécio, José, Somar, Vilma, que é o pedido da Nélia, Vilma, Carmelita, pedido, né, da Carmelita e Estefânia, tá? E temos aí algumas pessoas aí que estão às vésperas aí de cirurgia, aguardando cirurgia, que são a Jusilene, né, a Alessandra e o nosso irmão Luiz Dantas, tá? E nos manteremos aí em oração por todos esses pedidos aí, a lista continua circulando, tá? Hoje quem atualiza essa lista é a Vera, tá? A Vera obviamente vai sair de férias comigo também, e aí vocês devem ter alguma orientação aí para fazer a atualização aí dos seus pedidos, tá? Então durante 15 dias aí a gente deve ter alguém aí para fazer esse trabalho, que é um trabalho importante, né? Deixar a lista aí bem atualizadinha, é muito importante para os irmãos, tá? Vocês devem receber alguma orientação. Alguém vai orientar, provavelmente? Eu conversei com a Abigail, ela vai avisar. Tá bom, é a nossa irmã Abigail, tá? Vai orientar aí como é que vai ser feita a atualização dessa lista, tá bom? Nas férias passadas eu fiz isso, a gente vai fazer nessa também. A gente sai também de alguns grupos da igreja, né? Eu saio do grupo dos homens, das mulheres e do grupo de transmissão. Eu permaneço em alguns, obviamente, como do colegiado, da liderança da igreja, né? Porque se precisar fazer alguma consulta, alguma coisa, a gente vai estar à disposição, tá? A gente não se desliga assim também totalmente da igreja, tá? Então, não se assustem aí, a gente vai dar uma avisadinha também antes de sair. E é isso aí. Entrou algum pedido aí, alguma coisa? Não? Então vamos orar, né? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um momento de oração aqui no nosso Pão das Três e pelas vidas, ó Pai, vidas preciosas, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, ó Deus, de irmãos nossos, ó Pai, que também têm passado por lutas, por tribulações e muitos também que têm, ó Deus, recebido grandes bênçãos e grandes vitórias, ó Deus, todas elas vindas das mãos do Senhor. Obrigado pela cirurgia da Leila, pela sua recuperação. Queremos agradecer, ó Deus, pelo sucesso da cirurgia de ontem e rogar, ó Deus, também que os resultados, ó Deus, esperados e aguardados da cirurgia se manifestem, ó Pai, no corpo da Leila. Peço a tua bênção sobre a vida do Wagner, também dos meninos, guardando, ó Deus, os seus corações, ó Deus, e os sustentando e também trazendo, ó Deus, a Leila de volta para casa o mais rápido possível. Obrigado pela vida do pastor Márcio Silva também e oramos pela vida da sua mãe, Severina, aos 92 anos de idade, com Alzheimer, se encontra hospitalizada para tratar, ó Deus, de problemas de saúde que surgiram, ó Pai, nos últimos dias, que agravaram um pouco, ó Deus, a sua situação. Tenha misericórdia, ó Pai, da vida dela, sustentando, ó Deus, mais uma vez, a curando e usando a vida dos médicos para dar a ela, ó Deus, o tratamento adequado. Obrigado pela vida do José Cruz também, que deve estar passando nesse momento por uma cirurgia nas mãos. Te agradecemos pela recuperação do seu pulmão, pelo desinchaço e porque ele segue agora, Deus, fazendo no hospital, Deus, os tratamentos e as cirurgias necessárias. Também, ó Deus, continue guardando, ó Deus, e tranquilizando o coração da nossa irmã Helena Cruz, que passou por esse acidente tão grave, mas, ó Deus, teve esse grande livramento, assim como seu esposo, e os ajude, ó Deus, a passar, assim como seus familiares, por essa fase tão complicada, Deus, e tão difícil. Também, ó Pai, colocamos a vida de tantas outras pessoas, ó Pai, que têm feito parte, ó Pai, das nossas listas de oração, como, ó Pai, essa sobrinha, ó Pai, da nossa irmã Marlene Montes de Oca, que também nos alegra, ó Deus, o coração por saber que ela está se recuperando, que os efeitos da Covid no seu corpo, ó Deus, têm passado, e nos alegramos porque em breve, ó Deus, ela pode ter alta também hospitalar, ó Deus, estar plenamente, ó Deus, voltando à sua vida. Rogamos pela vida da Edileia, que teve no final de semana, ó Deus, um momento de recuperação, até com a possibilidade de receber alta, mas teve um agravamento do seu estado de saúde que levou os médicos a entubá-la novamente. Eu oro não só por ela, mas por todos os familiares, incluindo o pai o Samuel, a Silvia, os meninos, ó Deus, o próprio pastor evangelista e o restante da família, Pai, que tem sofrido bastante nesses últimos dias, com a perda, Pai, de entes queridos, com a
a internação, ó Deus, internações que já têm se tornado longas, como da Edileia e do pastor evangelista, e que o Senhor continue operando, ó Deus, a tua graça e o teu poder, ó Deus, sobre a vida de cada um deles. Há pessoas também na fila, ó Deus, aguardando a oportunidade para serem operadas, como a Jusilene, que já está fazendo os exames pré-operatórios, como o nosso irmão Luiz Dantas também, que está aguardando, ó Deus, uma oportunidade, ó Deus, uma vaga para que seja operado. Há pessoas passando por tratamentos também de câncer, ó Pai, fazendo quimioterapia, radioterapia, se cuidando em casa. Que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas, assim como também peço a tua misericórdia sobre a vida de todos os familiares dos enfermos, os familiares dos desempregados, os familiares, ó Deus, também enlutados. Que o Senhor guarde, ó Deus, os seus corações e que eles possam, ó Deus, com a sua paz, com a sua tranquilidade também, serem, ó Deus, agentes de consolo, de fortalecimento para aqueles que neste momento precisam de apoio, de ajuda, por passarem por momentos, ó Deus, difíceis de saúde. Também coloco nas tuas mãos, ó Deus, a vida daqueles que sofrem de depressão, que sofrem com a ansiedade, que sofrem, ó Deus, com problemas conjugais, com problemas familiares, aqueles que estão sofrendo também com desemprego, que as suas vidas também, ó Deus, possam se abrir para o Senhor, para o seu Evangelho, que eles possam ser curados, aqueles que têm necessidade de procurar ajudas de profissionais, que eles sejam encorajados, ó Deus, a fazer isso e possam aderir, ó Deus, aos tratamentos para que voltem a ter saúde e paz, ó Deus, nos seus corações. Muito obrigado pela tua bênção, obrigado por ouvir as nossas orações, obrigado por nos conduzir, ó Deus, em todas as coisas e por nos ensinar, ó Deus, também a tua palavra e guardá-la, ó Deus, no nosso coração para aprendermos, ó Deus, cada dia mais como servir ao Senhor como verdadeiros servos, ó Deus, e como filhos verdadeiros. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, estamos encerrando o nosso Pão das Três de hoje. Então, só algumas recordações aí para a gente encerrar, tá bom? Hoje é dia 15, tá? É o meu último dia aí de trabalho, vou pegar aí uns 15 dias de férias, estou de volta no dia 31, tá? Orem aí pelas nossas férias, né? A gente tem alguns planejamentos aí, algumas coisas nossas aí para fazer, então orem por nós. Amanhã o pastor Israel retorna, né, das suas férias, estará aí nas atividades. Ainda não sei o que ele combinou, se amanhã vai ser o Pão das Três, vai ser com ele ou com o pastor Márcio, eu não sei ainda, mas de qualquer maneira, no domingo, né? No domingo ele estará também aí revezando com o pastor Márcio no púlpito até a minha volta. E com a minha volta, a gente volta aquele revezamento aí que os irmãos já estão bastante acostumados. Encerramos aí os nossos estudos e reflexões no dia de hoje, em Provérbios, né? Se eu tivesse pensado em terminar no dia de hoje, eu não tinha conseguido, né? Foi uma coisa que acabou acontecendo, estou bastante contente com isso também, tá? E peço que o Senhor continue guardando e abençoando a vida dos irmãos, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. E fiquem atentos, porque amanhã, sexta-feira, dia 16, e tem Pão das Três sim. Fiquem aí.